E aí, seus desenhistas do mal? Hoje eu quero mostrar pra vocês um personagem que eu criei e eu usei muito de elementos de design. E eu quero contar pra vocês como é que eu fiz uma arte juntando ilustração com design. Então, bora lá pro vídeo, mas antes eu quero pedir pra vocês já deixarem esse joinha aqui embaixo e se inscrever no canal caso vocês não forem inscritos, que isso vai me ajudar muito, galera. Muito obrigado. Agora sim, vamos lá pro Photoshop que eu quero contar tudinho pra vocês em duas diferentes etapas. A primeira etapa que eu quero contar pra vocês é sobre a criação desse personagem. Eu comecei desenhando bastante dessa peça, eu não utilizei de valores para começar, mas é algo que eu percebi no resultado final desse personagem, é que a maneira como eu abordei essa criação, ela interferiu diretamente no resultado. Tipo, eu tava desenhando bastante, tava desenhando com bastante cuidado, mas eu não usei esses valores para construir. Na verdade, depois que eu fiz todo o shape do personagem, que, olha, eu particularmente gostei bastante, eu fui pra cor, e isso fez com que ele perdesse um pouco da tridimensionalidade que eu gostaria que ele tivesse no final, pelo método que eu uso para pintar com cor. Ele não aborda tanto assim valores, na verdade ele tem tão pouco, né, valor assim, então teve shapes mais duros, mais rígidos, mas que também ficou com um ar bem interessante, porque a silhueta que eu desenhei ficou maneira. E sobre esse personagem em si, eu quis fazer um gênio da lâmpada moderno, então eu fiz ele segurando um baldezão, né, que tem uma espécie de ventinho que sai desse lugar, e esse vento é meio que, sei lá, a aura, né, desse nosso gênio que vai passar por ele e tudo mais. Eu particularmente achei que ficou bem interessante, e nessa primeira etapa eu não sabia direito sobre fundo, eu nem sabia que eu ia tentar fazer essa questão do design depois. Eu só tava criando o personagem porque era isso que eu tava querendo fazer. Na verdade, esse desenho não ia nem ser completo, sabe? Eu ia fazer ele mais algo de sketch mesmo, deixar só com a line art. Eu não tinha pensado se ia ter um futuro. Eu realmente pensei que eu ia fazer algo bem simplesinho, sem cor nem nada, só pra fazer e postar aqui mais como um desenho em si, né? Mas eu acabei dando uma chance, pintando depois, e ficou bem show o projeto final. E uma coisa que eu queria comentar com vocês também, que é diferente do meu processo normal, é que para eu desenhar esse personagem, eu coloquei um fundo de granulado, eu coloquei ruído nesse fundo. Ele não é um fundo branco, e também não é um fundo que eu gosto de colocar, que é um tomzinho mais de creme. Ele é um fundo com ruído. Eu fui na aba de filtros que o Photoshop tem, né? E aí tem lá noise, que em português deve ser ruído mesmo. E aí eu adicionei ruído e ele colocou esse granuladinho que, olha, eu curti bastante, viu? Não é alguma coisa... Na verdade eu nunca vi alguém fazer isso, né? De colocar ruído no fundo pra desenhar. Mas eu gostei bastante. Eu acho que a maneira como você deixa o fundo, né, do seu desenho antes de começar a desenhar, ele interfere em como você olha, né, pra coisa toda. Eu nunca gostei do fundo branco, 100% branco. Para mim ele machuca um pouco o olho, então eu sempre deixo o creme. Mas esse daí foi um teste que eu falei, quer saber? Eu já coloquei fundo de papel, eu já coloquei esse fundo creme, vários tons de creme, já coloquei fundo cinza, mas eu nunca coloquei um ruído, tipo um ruído mesmo. E aí eu falei, vou dar uma chance pro ruído, vamos ver o que vai dar, se vai ficar bom ou não. E eu gostei, galera, eu recomendo. Se você nunca pintou com ruído, vai lá, adiciona um ruidinho pra ver como é que fica, porque é divertido, eu gosto de experimentar, e nesse caso ajudou. E não só ajudou, ele ficou até o final. Eu não achei que eu ia fazer isso, mas ele persistiu, sabe? Ele continuou ali, e eu achei muito interessante isso, sabe? Eu acabei não deletando, eu achei que ia ser algo temporário, mas eu gostei tanto que eu falei,
Ah, vamos deixar. Até depois que eu coloquei os elementos no fundo, eu falei, ah, curti. Ele ficou maneiro, encaixou, então deixa o fundo com ruído aí até o final mesmo, que tá bem maneiro. E esse foi o personagem que a gente fez para esse projeto. Agora eu quero passar para a segunda parte, que é a parte onde eu incorporo o design nessa peça toda, né? Não é só a ilustração, mas eu também coloquei design. Então vamos lá para essa parte 2. Bom, galera, como eu falei pra vocês, eu coloquei bastante design aqui. E, assim, foi algo muito maluco, veio do nada, assim. Porque o que acontece? Eu gosto muito de design gráfico, né? Eu fiz até, né, um pouco da faculdade de design, eu fiz 1 ano e meio. Acabei trancando por algumas razões pessoais, mas eu curto design, eu acho bem maneiro. E eu quis incorporar isso nessa peça, né? Eu coloquei alguns elementos que chamassem mais atenção, eu quis brincar com texto, tipografia, coisas no background. E para eu começar essa arte, eu pesquisei bastante, né? Porque eu não sabia se existia muita gente que fazia isso. Eu já vi uma outra pessoa, artista, que mexe com design na hora de fazer os personagens, mas não é algo que eu vejo todo dia. Na verdade, a maioria das pessoas não incorporam, né, elementos de design na hora de fazer a pintura, e tá tudo certo, né? Pintura tem semelhanças com o design, mas não é a mesma coisa. Mas para essa peça eu quis fazer isso. Eu puxei muito do design do Blue Archive, que é um joguinho com umas bonequinhas tudo cabeçuda. Eu cheguei a comentar desse jogo, porque é um jogo que eu acho bem maneiro de celular. No vídeo que eu fiz uma menininha correndo, né, com a P90, e nesse daqui eu usei dos elementos desse jogo, né? Porque eles têm umas imagens de personagens que eles postam, não sei na onde, eu vi no Pinterest, mas eles não postam no Pinterest, eles devem postar, sei lá, no Twitter. E eu acho muito interessante que eles colocam bastante design na hora de fazer essas apresentações. Não é só a personagem com o fundo qualquer coisa. Na verdade tem bastante coisinha ali e isso ajuda a dar um framing na bonequinha que eles estão tentando vender. Eu sempre curti isso e eu quis testar nessa daí. Então eu coloquei lá uns shapezões com verde, que é para rimar com a cor do meu personagem. Eu coloquei tipografias com o nome do personagem, com uma historinha, uma descrição de quem é esse personagem. Eu tentei fazer as coisas, além de ficarem bonitas, terem uma utilidade, né? Tipo, não é qualquer coisa que eu coloquei nisso daí. Na verdade, o textinho tem sua função ali. É claro que tem, né, outros elementos que eu coloquei também, que são meio qualquer coisa, tipo umas listras, né? Que é para fazer ritmo com o design da peça, e eu tava pensando em fazer o clássico Big, Medium, Small, que é uma teoria, né, que é muito interessante de você colocar numa peça, coisas que são grandes, coisas que são médias, coisas que são pequenas, porque isso ajuda a dar um ritmo legal, uma variedade interessante, e eu coloquei essas coisas, né, tentei meio que organizar ali de uma maneira que ficasse mais harmônica. Eu brinquei também com bastante mapa de gradiente, que, galera, é algo que eu vou mexer mais a fundo, porque eu sinto que eu curti pacas isso. Eu vou tentar unir isso com o valor no futuro para ver no que vai dar, porque eu achei muito interessante mexer com mapa de gradiente. E eu fiz isso para colocar uma imagem do meu personagem no fundo, eu fiz isso para colocar a sombra do personagem no chão, e ficou maneiro. O mapa de gradiente ajuda bastante a trazer variedade de cor na sua peça, e eu curti todo esse processo. Foi muito diferente das coisas que eu costumo trazer, né? Design não é algo que eu incorporo com tanta força, mas que eu vou começar a mexer um pouco, e o resultado final de toda essa nossa arte de hoje ficou assim. E bom, galera, esse é o nosso Elliot, o nosso personagem que tem um gênio da lâmpada portátil futurística com ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse personagem, desse design. E se você curtiu, já sabe, né, galera? Deixa seu joinha aqui embaixo e se inscreve caso você não for inscrito, para você estar pegando todas as ilustrações que eu postar aqui nesse canal. Muito obrigado, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!